Bom dia, mas bom dia mesmo, querido, amado Espírito Santo, a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão conectados, Senhor, no YouTube, recebendo esta palavra de fé, de esperança e de vida eterna em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Deus te conceda um dia de vitórias, bênçãos sobre bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor Espírito Santo, nosso amado Consolador, o Senhor nos ensina todas as coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus, e nos ensina, Senhor, como fazermos a tua vontade. Sim, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e andarmos segundo a lei e os mandamentos do Senhor, e sermos, Senhor, disciplinados pelo Senhor para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus continue nos abençoando muitíssimamente. Hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo sobre Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Meu amigo, minha amiga, nós aprendemos em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte do verso. Segunda parte do versículo diz o seguinte: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora, Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, se nós não nos convertermos verdadeiramente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não teremos domínio sobre o desejo da carne. Porque Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam no lugar espiritual. Como assim, pastor? Os espíritos de demônios, que Paulo chama de principados e potestades, são os demônios que Jesus também chamou, dizendo, de castas de demônios, que vieram para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Pastor, o que é que o diabo quer roubar da gente? O que ele quer roubar de nós? Meu amigo ou minha amiga, o diabo quer roubar a fé. Porque se ele roubar a fé, ele mata a esperança. E se ele roubar a fé e matar a esperança, ele destrói a alma. O diabo é estrategista. Então nós temos que tomarmos cuidado com as falsas pregações, com os mercenários que são os falsos profetas. Temos que nos
ter cuidado. Por quê? Porque se nós andarmos segundo a carne, o Espírito de Deus não estará conosco. Você pode estar na igreja, você pode estar participando dos cultos, você pode inclusive dizer que Jesus é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Pode dizer tudo e tudo isto é verdade. Mas se nós, preste atenção, se nós não nos arrependermos dos pecados que cometemos e não excluí-los da nossa vida, nós não teremos salvação. A própria palavra diz que com os lábios nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, até testemunhamos de Deus, de Jesus, mas o nosso coração está longe do Senhor. O Senhor deixou isso bem claro: este povo me louvam de lábios, mas longe de mim está o seu coração. Meu amigo, minha amiga, Deus não somente ouve as nossas orações, mas Ele examina os nossos corações. A boca pode falar e o coração pode negar aquilo que a boca está falando. Você entendeu? Pastor, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente isso foi que Jesus disse. Porque muitas pessoas estão dizendo que ama Jesus, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Senhor da sua vida, mas não cumpre a lei, os mandamentos e nem a disciplina do Senhor. Só fala. Então a boca fala, mas o coração está longe da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não ouve apenas orações, Ele perscruta o nosso coração. Então fique ativo, fica presente, fica esperto, meu irmão, minha irmã. Você não tem que ouvir apenas o que as pessoas falam. Você tem que ouvir a forma com a qual elas estão agindo. Muitas pessoas estão na igreja e até têm ministério na igreja, mas estão vivendo na prática do pecado. Ah, pastor, mas Jesus é maravilhoso, Ele só quer o coração. Qual foi o demônio que falou isso para você? Pastor, se eu crer em Jesus, eu já estou salvo, vírgula. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, que não anda segundo os parâmetros do mundo, que não anda segundo a concupiscência carnal ou a natureza humana, porque aquele que semeia na natureza humana ceifa a morte. Mas quem está salvo, quem está em Cristo, quem vai morar no céu, são aqueles que andam segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que abandonaram o pecado, enxotaram da sua vida, receberam Jesus Cristo, e o Espírito de Cristo está com ele. Paulo diz aos Coríntios, dizendo: quem tem Cristo, quem tem o Espírito de Cristo, este tal é dele. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu amigo, para ter Jesus e ser de Jesus, tem que ter comunhão com a palavra do Senhor, tem que abandonar o pecado, os desejos da carne, a concupiscência da carne, a fornicação da carne, e obedecer a Jesus Cristo nosso Senhor, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus Cristo de Nazaré. Porque o salário do pecado, meu amigo, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, venha nos abençoar, Senhor. Olha para a igreja,
Olha, Senhor, para esta igreja que não é a verdadeira, que é falsa, que é mentirosa, a igreja que aceita a idolatria, que se prostra diante dos ídolos, que adora ídolos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e abra o entendimento dessas pessoas, porque elas estão sendo enganadas pelos demônios. Olha, Senhor, para aquela igreja que se diz igreja do Senhor, mas está vivendo no adultério, está vivendo na fornicação, na lascívia, na luxúria, na homossexualidade, está vivendo na mentira, no engano, está vivendo, Senhor, na bebedice, na bebedeira, na glutonaria. Day tree, my love, hallelujah. Senhor Espírito Santo, venha nos abençoar, venha nos dar a vitória, a graça, o poder e a unção do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos receber do Senhor a paz, a bênção, a graça e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Unge, Senhor, unge agora as águas que estão aí pertinho desta pessoa, que foi colocada para receber a unção e o poder do Espírito Santo para a cura e a libertação, assim como o Senhor foi com seus discípulos, e ali o Senhor operou milagres e maravilhas através da palavra que eles pregaram. Senhor, faça esta obra agora, confirma a mensagem da tua palavra, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor mesmo disse: se este povo não ver milagres, eles não vão acreditar. Em nome de Jesus, recebam a cura e a libertação para a glória do Senhor. Senhor, vem abençoar. Abençoa poderosamente, Senhor, os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão enviando as suas contribuições para nos ajudar a manter esta obra de evangelização Desperta Brasil em nível interdenominacional. Venha prosperá-los e abençoá-los poderosamente. Convida-os, ó meu Senhor, para que sejam mantenedores desta obra em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus te conceda as mais ricas e copiosas bênçãos. Pode enviar esta mensagem a quem você desejar, o Espírito Santo te revelar. Até às 6 horas da tarde, se Deus quiser, com mais uma programação Desperta Brasil.